mais forte que é para Jesus e Ele merece o nosso melhor, amém? Amém. Louvo a Deus por estar aqui. Eu tenho certeza que Deus me agraciou muito por estar aqui. Já creio que há mais de 2 anos que eu não prego aqui na igreja. Tem muitas pessoas que eu vejo aí e nunca me viram pregar, né? Mas eu louvo a Deus por esse dia, porque o Senhor já fez. Amém, irmãos? Muito feliz mesmo, porque aí a gente não vê o acaso, mas a gente vê o caso de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Olha que coisa mais boa. A sogra intercede, a sogra abre o culto. É de Deus ou não é? Tem que abençoar o genro. E se brincar ainda, paga a janta. Amém, irmãos? É de Deus aí. Falou mal de mim o dia que eu enrolei a língua. A primeira coisa foi enrolar a língua. É Deus ou não é, Rosa? É Deus, né? Tô brincando, eu a amo muito. E quando ela descobriu que eu ia pregar, ela já falou assim: tem que falar de mim no púlpito, viu? Não fala pra ver não, irmão. Comida salgada. Não te chama nem pra almoçar em casa. Irmãos, orei muito ao Senhor e eu sei que se não fosse o cuidado de Deus pela vida de vocês e pela vida do pastor Wallace, eu não estaria aqui hoje. E eu quero externar aquilo que Deus falou no meu coração com vocês. Amém? Amém. Quantos estão cansados aqui? Digam amém. Eu também estou, porque essa semana foi cross, essa semana foi tensa, essa semana foi muita coisa. Essa semana teve gente que acabou a voz, né, pastor? Sumiu. Essa semana foi muito proveitosa, mas na mesma intensidade que essa semana foi cheia, eu quero também que dessa mesma forma o Senhor venha falar com você, amém? Amém, irmãos? Quantos estão preparados para ficar até 10 horas aqui? Digam amém. Amém. Aí o pastor Wallace passa a chave para vocês, a gente vai embora. Vocês podem ficar orando, fazendo vigília, porque se Deus quiser, 9h15 nós já estamos em casa, amém, irmão? Mas pode ficar, você gostou, né? Você achou bom? Ele é um dos que vai ficar até 10 horas. Irmãos, abre sua Bíblia em nome de Jesus. Eu queria que você, mesmo cansado, ficasse de pé. Quem pode? Em Mateus 6, do 19 em diante. Quero compartilhar com vocês algo que Deus falou ao meu coração mais ou menos uns 3 meses. E eu tive o privilégio de compartilhar esse texto com minha esposa. E eu também quero compartilhar com a igreja. No meio de uma guerra espiritual, em meio a perdas, Deus falou comigo esse texto. Em Mateus 6, 19 em diante. Isso, vou esperar todos encontrarem. Porque eu sei que o povo aqui é fiel na escola dominical e não erra a Bíblia. Amém? Diz assim, Mateus 6, 19 em diante. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corrói, onde ladrão escava e rouba. Mas ajuntei para vós tesouro no céu, onde traça não corrói nem ferrugem, e os ladrões não roubam, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Eu quero ler de novo para você o versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Irmãos, coloca a mão sobre o seu coração, quero orar por vocês. Porque eu sei que aqui não pode ser uma mera reunião ou um lugar onde nós estamos por acaso. Aqui será o melhor lugar do mundo, a casa de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que hoje nós vamos falar de tesouro, hoje nós vamos falar de coisas especiais, mas a melhor coisa é a sua presença, onde que a eclesia, onde a igreja se faz sentido. E aqui eu quero orar por vocês. Feche seus olhos, eu não quero que você ore, eu quero orar por vocês. Vocês vieram aqui por um motivo. Eu não sei, mas o meu Deus sabe. Eu sei que você cansado, sobrecarregado está aqui com um objetivo, um alvo. Eu não sei, mas o meu Deus sabe. Vamos orar a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a sua voz.
nós já entoamos louvores, Pai, aqui nós já falamos do Senhor, mas nós precisamos te sentir, nós precisamos ter algo diferente. Nós estamos aqui, Pai, não simplesmente por estar, mas nós estamos aqui porque o Senhor está. Pai, eu creio que em nome de Jesus, essas paredes não falam, mas o Rei da Glória fala. Pai, eu sei que nós estamos aqui, estamos sedentos pelo Senhor, para ouvir a voz do Senhor, porque nós somos filhos e amamos o nosso Pai. Pai, que a sua presença fiel e verdadeira venha falar conosco. Usa o vaso, se for preciso quebra, mas enche em nome de Jesus de azeite, porque a presença do Senhor é real, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluias. Eu gosto quando os irmãos vão glorificando, porque assim a gente vai entendendo que a igreja está viva. Amém? Irmãos, pensa numa pessoa que é apaixonada pela palavra. Sou eu. Amo demais, amo ler a palavra. Tive o privilégio de estudar um pouco e aprendi que quanto mais nós aprendemos, menos nós sabemos, porque a glória é do Senhor e Ele que nos instrui e Ele que fala conosco. Mas eu fico muito feliz quando nós estudamos a palavra, as revelações do Senhor. E esse texto, eu e minha esposa, passando por um momento de dificuldade, o Senhor falou comigo para pegar a Bíblia, e ali eu não fiz dela uma caixa de promessa, mas eu sei que ela é a palavra do Senhor. E justamente nesse versículo, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E eu encaminhei ele para minha esposa e perguntei: Sara, onde está o seu coração? E dali Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque às vezes nós achamos que nós somos cristãos e não temos problema. Eu gostei muito da introdução aqui dos casais, onde o pastor fala que nós temos problema sim, mas às vezes porque nós não estamos fincados na rocha que é a palavra. Porque quando nós estamos fincados na rocha, a palavra, nós teremos problema, mas nós vemos a solução. Amém? Irmãos, para entrar nesse texto, eu quero explanar um pouquinho para você e fazer o sentido do culto da palavra. Irmãos, quando nós olhamos no Sermão da Montanha, onde que está introduzido essa parte, nós vemos que o Sermão da Montanha é considerado a maior pregação que já teve de Jesus. E ele é dividido em 7 partes, eu não sei se é o acaso, mas 7, literalmente, número de perfeição. E aqui eu já começo a entender o porquê que esse texto está introduzido no Sermão da Montanha. Porque é algo de Deus para a nossa vida, algo que nos leva à perfeição a Cristo. Sermão da Montanha, ele é dividido. Primeiro ele começa nas bem-aventuranças, onde que ele fala quem é abençoado, quem são os abençoados, e começa falando dos humildes. Você que é humilde, você vai herdar o reino. Ali começa, e vem uma segunda divisão, onde que fala da lei, a lei de Deus e a atitude do cristão, onde que o Senhor começa a falar o que ele veio, o propósito que ele veio, que ele não veio revogar, ele veio fazer, porque as pessoas o julgavam. Na terceira fala de ajuda dos pobres, o jejum e a oração, como nós devemos buscar a Deus em oração, que nós não devemos ficar em repetições ou falando em vão, mas que como nós devemos orar e para quem nós devemos pedir. Então ele é uma instrução. Depois, na quarta, fala das preocupações da vida. Como se fosse hoje, as nossas preocupações, um momento em crise, todo mundo preocupado com comer, com o que vestir, com o amanhã, com a gasolina, crise. O momento do Brasil, se a gente fosse colocar em uma palavra, seria crise. Às vezes também a sua hoje pode ser crise, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, preocupações da vida. No 5, fala de julgar. O julgamento temerário, quando nós não sabemos ou não conhecemos e nós julgamos. Jesus também ele começa a falar para os discípulos. Depois ele fala dos falsos profetas. Cuidado, apura, tem um espírito lapidado para conhecer os falsos profetas. E ele encerra falando do alicerce, que é a vida com Jesus. Irmãos, o Sermão da Montanha ele é dividido nessas 7 partes. E eu quero ficar atento na parte 4,
porque foi onde Deus falou forte comigo, nas preocupações, em crise. Irmãos, Jesus, ele está andando, ele está caminhando e chega no monte, ele se assenta com os seus discípulos. E ali ele começa a falar das boas novas, em conduta, em um manual, em como deve se portar, como os discípulos deveriam estar. Agora eu queria que você imaginasse essa cena e vamos colocar um contexto no tempo de hoje. Ali nós estamos parados, falando de Jesus, só estão os discípulos. Vamos pegar às vezes o pastor Wallace falando um pouquinho da palavra do Senhor, para o pastor Jefferson, o pastor Ednilton, os pastores da casa, o pastor Alair e ali alguns amigos, falando de como vocês devem estar diante de Deus. Qual que é a nossa conduta para entendermos a bênção do Senhor. E ali naquela hora, ele começa a falar, mas a Bíblia termina o sermão da montanha falando que havia uma multidão. Irmãos, aqui eu já começo a aplicar para a sua vida. Vocês que estão aqui, às vezes vocês nem se acharam como um discípulo, vocês chegaram como uma ovelha, pedindo um socorro, ou pedindo um refrigério, mas quando nós estamos reunidos, falando algo de Deus, essa voz, ela ecoa, ela vai lá na sua casa e te conduz à casa do Senhor, ela te leva a um lugar bom para você ser impactado com o poder da palavra. A conduta de Deus, a voz do Senhor, ela ecoa pelos vales, e te traz a presença dEle, não simplesmente para ouvir algo de Deus, mas para ouvir algo direto do trono do Senhor. Aplauda para Ele merece o melhor em nome de Jesus. Irmãos, quando nós estamos às vezes em lugares errados, a voz do Senhor, ela toca o nosso coração e nos leva a algum lugar, mas não simplesmente para irmos, mas para entendermos que aquele lugar é a hora e o momento de Deus para nós. Então hoje você está no lugar onde é a hora e o momento de Deus para a sua vida. Eu entendo isso, porque ali era uma reunião de discípulos, não era uma reunião para o povo. Mas o povo começou a ouvir e entender o chamado de Deus para aquele povo. E ali muitos chegaram como ovelha. Mas eu creio que em nome de Jesus, na hora que Jesus acabou aquele sermão, eles entenderam: eu sou um discípulo, eu falo coisas boas, boas novas. É conduta, é um manual. Irmãos, quer viver uma vida bem? Pegue o manual, vai ler, desfrute, busca. É manual. É a palavra do Senhor, é rocha. O dia mau vai vir, mas ele vai cair, e a presença do Senhor vai vencer na sua vida. É manual. Irmãos, aqui começa falando no versículo 19 de riquezas. Irmãos, ali num tempo havia duas coisas que eu quero trazer o contexto para vocês, para a gente entender o que a palavra fala. Ali começa falando de riquezas, bens. Os homens daquela época andavam muito alinhado, muito bem vestido, estola sacerdotal, roupa bonita, como se fosse aquele terno que eu não sei onde que a irmã achou aquela foto e colocou lá, falando que o Liesley ia estar pregando no culto da palavra. Gostei, viu, pastor? Só porque minha barba ficou muito branca, precisava de um Photoshop ali. Todo mundo bonitão lá. Jesus começa falando com ele, ó, cuidado, vocês estão juntando muitas coisas, vocês estão buscando riquezas, e às vezes muitas pessoas pegam esse versículo e falam assim: não, você não pode ser rico não é isso, eu quero é que todo mundo aqui seja rico, amém? Mas há uma diferença, que nós vamos chegar logo nela. Irmãos, aqui ele começa a falar que as pessoas juntavam as coisas, que as traças corroíam, e a ferrugem comia. Aqui está falando de uma época, de um povo. O povo estava fazendo isso e Jesus começou a aplicar com eles: não faz isso não, cuidado. E o povo daquela época também adorava um Deus, ao Deus Mamon, um Deus de riqueza, um Deus de prosperidade, não um Deus vivo, igual o nosso Deus, o seu Deus. Mas eles buscavam um Deus de riqueza, de coisas materiais, de tênis, calça, camisa, camiseta, boné. Buscavam um Deus de materiais. E ele falou: cuidado com isso, está tudo errado. Faz isso não.
E ele também começa a falar onde que os ladrões roubam, porque as casas daquela época era casa como se fosse casa de pau a pique. Eles pegavam barro e madeira, era a base-prima, barro e madeira, as paredes eram de barro. Os gregos chamavam os ladrões de escavador de lamas, porque eles queriam roubar as casas, as portas eram de madeira maciça, não tinha como simplesmente meter o pé e chegar entrando. Mas o que eles faziam? Porque naquela época também tinha ladrão, viu, irmãos? Jogava água na parede, cavava um buraco, ficava tudo sujo de lama e entrava. O texto fala disso. Ladrões, escavadores de lama. Mas aqui, irmãos, eu quero aplicar para você seu tesouro está guardado onde? Onde está o seu tesouro? Será que seu tesouro está enterrado em terra? Onde o ser humano vai lá, vai alcançar, ele vai cavar, vai ficar tudo sujo e vai roubar a sua bênção? Onde seu tesouro está guardado? Aí é você que vai responder, irmãos. O meu está lá no céu, onde a traça não alcança, nem a ferrugem corrói. Quando fala ferrugem, ferrugem da imaterial bruto, é ferro, é coisa difícil, mas ela corrói. Não é simplesmente igual uma traça que vai numa roupa, então é coisa difícil, mas corrói. Quando você guarda o seu tesouro, irmãos, você não desfruta dele. Quando você acumula coisas, você não desfruta. Não, está lá. Está lá guardado, vão trabalhar mais, não desfruta, aí está um erro. Irmãos, às vezes, quando as pessoas aplicam esse texto isolado e falam sobre riqueza, eu quero falar para vocês sobre duas coisas. A diferença de riqueza, fala com seu irmão, riqueza. Se for ficar rico igual você falou de riqueza, aí você está atolado, meu irmão. Fala para ele, riqueza. Isso, teve uns que já falou, vai ficar bem na fita. Riqueza e prosperidade. Aí eu quero separar essas duas coisas. Irmãos, riqueza, às vezes quando nós falamos com riqueza, não é prosperidade. Não tem nada a ver. Existe uma balela aqui no Brasil, que é a teologia da prosperidade. Dê e Deus te devolverá. Dá tudo que Deus vai... Não, isso é troca, isso é barganha. Jesus nunca gostou disso e nem Deus. Agora eu quero falar para você de riqueza. O que é riqueza? A riqueza é uma característica ou condição do rico. Riqueza é quantidade de posse, de dinheiro, de materiais, de propriedades. Isso é riqueza. Acumular, ter muita coisa, isso é riqueza. E aqui o Senhor falou, ó, não acumula não, não guarda não, porque você não vai desfrutar. Não vai desfrutar. Eu morava numa casa de aluguel, há muitos anos atrás, e tinha um senhor, pastor, que meu aluguel vencia dia 5. Sabe que hora que estava na porta da minha casa? 5:30 da manhã. Minha esposa já sabia e falava dele, mas não pode, não levanta não, não pague não. Irmãos, na primeira vez que o aluguel subiu, aí eu peguei e entreguei o dinheiro redondinho para ele, ele falou dele assim, próximo mês você me dá o centavo. Eu falei assim, mas não pode só que esse cara, que cara avarento. Ele era desse jeito. Aí um dia eu fui conhecer a história dele, o cara tinha 500 casas de aluguel, na realidade 40, não era 500 não. Eu falei, mas não pode. O rapaz chegava para me cobrar o aluguel 5 horas da manhã. Ele usava um chinelo havaiana. Não que seja errado, porque eu sou apaixonado com chinelo havaiana. Mas o chinelo dele era branco, eu nunca esqueço. A correia era azul, a outra era preta. Irmãos, quando ele chegava lá em casa, eu sentia no quarto, ele fedia. O cara tinha 40 casas de aluguel. Quantas vezes eu estava indo para trabalhar, ele estava abrindo os lixos de sacolão para pegar verdura. Rapaz, cara doido. É o que Jesus condenou aqui, rico, mas não desfruta. Aí, irmão, é pecado. Aliás, eu não estou rico não. Eu não estou com esse problema não.
Mas eu creio que você vai ter, no nome de Jesus. A prosperidade é um estado de qualidade do que é próspero. É uma pessoa bem-sucedida, feliz. É aquela pessoa que às vezes, irmãos, a gente não entende, dá um nó na cabeça da gente. Pessoas que vivem com um salário mínimo. Você chega na casa dela, primeiro, na hora que você põe o pé, parece que tem uma paz, tem um trem que você não quer sair de lá. Irmãos, eu fui na casa de um irmão aqui na igreja, ele não está congregando conosco mais. O irmão William, aquele que andava, teve uns problemas psicológicos. Eu lembro que ele cantava, ele gostava de ir lá na minha casa, ele teve alguns problemas. Cheguei na casa dele, ele estava cantando, ele está bem, está tomando alguns remédios, mas está bem. Ele cantando, adorando a Deus, uma casa sem reboco, pastor. A mãe dele veio correndo e falou assim, faz um cafezinho. Irmãos, fez que café. Nem a Sara, com toda a sua glória, chegou perto. Que café gostoso. Tomei uma garrafa de café lá, Marquinhos. Feliz. Eu não queria ir embora. A Sara, amor, vem almoçar. Quase que eu almoço lá, irmãos. Que lugar bom, uma casa simples, chão batido, de terra. Muitos aqui nem sabem o que é chão batido. É terra, jogou água e foi socando. Eu falei, mas não pode, senhor, que trem doido. Deu um nó na minha cabeça. É o que Jesus falava. Prosperidade. Irmãos, às vezes a gente tem um ditado popular que fala assim, que o dinheiro não traz felicidade. Certa parte, certo, mas por outra, onde que eu quero aplicar errado. Irmãos, o dinheiro não traz felicidade? Vou fazer algo para vocês aqui. Quantos podem me ajudar a levantar a mão? Mas com fé, não vou te chamar aqui não, tem que ter fé, irmãos, pode levantar a mão. Então todos vocês vão pegar tudo que vocês têm de dinheiro e vai me dar. Por que você está rindo, Arlen? Irmãos, eu vou ficar feliz demais. Eu vou ficar feliz. Se eu ficar feliz, pastor? Demais. Ia lá para La Vitória comer uma pizza, né, Roseli? Beber uma água com gás, porque a patroa não está podendo com refrigerante. Um limãozinho, feliz. Irmãos, às vezes nós confundimos as coisas, a gente acha que ser cristão é ser pobre. Irmãos, às vezes a gente tem que entender que a consequência do dinheiro na nossa vida é bênção. Eu já vi cristão amaldiçoando o dinheiro, para com isso, irmãos. Entenda que isso é consequência. Irmãos, a igreja perdeu o valor. Às vezes as pessoas vêm na igreja, pastor Alair, sabe para quê? Não, eu quero ficar bem. Esqueceu, igreja não é lugar de ficar bem, não. Igreja é lugar de adorar a Deus e a consequência é ficar bem. Aplauda o Senhor. Irmãos, aí sim é prosperidade. Teve um amigo meu que ouviu um pastor falando, Lies, fiquei apaixonado, quer ser pastor. Eu falei, vai. Eu não estou dando conta não, mas você vai. Empolgado. Lies, eu vi um sermão, ou é igreja ou boteco. Eu falei, esse cara está doido. Igreja ou boteco? O menino estava certo. Irmãos, o sentido da igreja perdeu o valor. As pessoas vêm na igreja buscando um namorado, as pessoas vêm na igreja buscando dinheiro, riqueza, mas não busca salvação. Perdeu o valor. É salvação, irmão, é conversão, é remissão de pecados. O sentido da igreja é isso, é remissão de pecados. Não existe outro princípio. Se vem buscando ficar bonito, está no lugar errado. É no salão lá do Coifer, lá, ó. Vai lá, gasta dinheiro com a patroa e fica bom. Vai lá na barbearia lá do Rafael. Esse lugar vai ficar bonito. Quem tem cabelo, quem não tem faz barba. E quem não tem nenhum dos dois, ora a Deus. Isso é prosperidade, irmãos. Está tudo ruim. Pau está caindo na folha. Oh, aleluia. Charabachara. É os loucos da vida que Jesus olha lá de cima e fala assim, estou apaixonado. Nós perdemos isso, primeiro amor. Princípio de igreja. Esses dias eu estava andando na cidade. E um filho, acho que é da irmã Meire. Não é, amor? Estou passando na rua, acelerado, dia corrido. Vejo um menininho. Todo mundo, um monte de menininho que eu vi. Ele levanta a mão e fala assim, Pai do Senhor, irmão. Olha lá.
diferente, mas tinha que ser tudo igual, mas ele estava lá. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, filho. Falei, Sara, que trem bonitinho, olha, dá vontade até de apertar. Crente, molecada entrando na porta da escola, tudo assim, ó. Nem olha, nem olha. Aí ele veio lá, Pai do Senhor, meio todo mundo, eu fiquei louco. Falei, que moleque ousado. Você tá doido, esse moleque vai ser bem sucedido. Esse sim é próspero. Deus falou comigo na hora. Falei, eu tenho que falar desse cara lá na igreja, honrar ele, isso é honra. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Talvez nós não temos riquezas por dois motivos. Eu estou falando de dinheiro, meu irmão. Às vezes nós não temos riqueza por dois motivos. Ou porque nós não tivemos oportunidade, ou porque nós não tivemos habilidades para ter. E aí a gente fica jogando pedra nos ricos. A Bíblia, a palavra do Senhor fala que o sol brilha para o ímpio e para o justo. Deus usa o ímpio para te abençoar, para me abençoar. Deus, Ele move quem Ele quer. E Deus também me usa para falar com Ele. Nós temos que entender o propósito do Senhor. Nós questionamos demais a Deus, mas tem hora que não tem que questionar, tem que ir. E a bênção do Senhor vem para nós, e nós somos abençoadores. Nós somos prósperos. Irmãos, no versículo 20, fala de coisas que não são roubadas, de coisas que não tem como ser roubado. Irmãos, nós temos tudo que a gente for ter hoje, de qualidades ou adjetivos, são coisas que são roubadas. Às vezes por notícia ruim, às vezes por problema, às vezes por falta de alguma coisa, são roubadas. Mas aqui Jesus, ele começa a falar de uma prosperidade, de algo que você constrói e nunca vai ser roubado. São coisas que acontecem dentro da igreja, na sua vida, às vezes você não vê, e ela é uma consequência. Tipo, você ora a Deus e seus filhos são desses que dão paz do Senhor na rua. Isso não tem preço, nada rouba. Isso é a presença de Deus, e você plantou no seu filho, aí ele se torna herança. Isso não rouba. Uma palavra, uma paz do Senhor bem aplicada, mas uma paz do Senhor mesmo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa falou, não cumprimenta a outra, não dou paz para a outra. Falei, por quê? Dá paz. Não dou não, é meio esquisito. Dá paz, a Bíblia fala que se você dá paz e a pessoa não te dá paz, ela volta em dobro para você. Irmãos, nós perecemos simplesmente por falta de conhecimento. Eu falei isso para um amigo meu, um irmão em Cristo Jesus. Eu falei, cara, dá paz, cumprimenta. Se te der bem, se não te der, amém. Dá paz, a gente tem que ser pronunciadores de paz. Ele falou, não, Elias, não dá. Eu falei, cara, a Bíblia fala, mostrei para ele, falei assim, a Bíblia fala, se você der paz, ela volta em dobro para você. Sabe o que o cara fez, Fabinho? Saiu na rua dele e disse assim, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, pegando tudo. O povo não dava paz para ele, chamava ele de doido. Ele falou assim, então vem em dobro para mim. Eu dou paz, estou precisando de paz. Aí a gente questiona essas pessoas que buscam a Deus e fazem essas coisas ousadas, mas a gente chega na casa do Senhor e não sabe viver uma vida em prosperidade, não absorve a paz do Senhor, não entende o objetivo do culto. Às vezes a pessoa que está aqui, eu vejo muitas vezes, está difícil. Eu gostei muito de uma fala do presbítero Gilberto. Irmãos, se vocês não abrirem o coração, aqui estão as paredes, mas eu vou pregar. Não importa, porque aqui é para Ele, não é aqui, é lá, é no alto, é no céu. Aí Deus faz na nossa vida. Irmãos, havia um homem muito rico, mas muito rico mesmo. Ele entendeu o sentido de ter e ser. Hoje nós vivemos numa sociedade que você tem que ter para ser respeitado. Você tem que ter um carrão, você tem que ter muito dinheiro, sua esposa tem que ser toda daquele jeito. Você tem que ter para ser. Mas um homem muito rico, ele entendeu o sentido de ter e ser, que há uma grande diferença. Ele era muito rico, mas muito rico mesmo. Eu creio que alguns já até ouviram essa história. Ele era muito rico e ele chama o servo dele e fala assim, meu servo, quando eu morrer, está chegando perto, eu estou velho, você vai fazer um favor para mim. Você vai falar para eles, para que chamem os melhores médicos,
que peguem na alça do meu caixão e vão levando. Para que isso? O Senhor está forte. Não, faz isso. Não faço. O Senhor pediu, eu faço. Eu também quero que você pega tudo que eu tenho de riqueza e vai julgando no caminho. Vai julgando, os pobres podem ir pegando, vai julgando no meio do caminho até chegar lá no cemitério. Eu também quero que vocês amarrem as minhas mãos para fora, para o alto. Mas para que isso? Vai ser muito difícil para mim, eu te amo, que cena, que coisa difícil. Não, mas eu quero. Você faz? Não, eu faço. E ali, aquele homem morre. E ali acontece dessa mesma forma. Mas antes disso, ele revelou para o seu servo o que seria isso. Não, mas o que é isso? Para quê? Para que estar com as mãos para cima? Não, eu quero que o pessoal entenda que mesmo eu tendo o máximo de dinheiro que eu tinha, eu não consegui conquistar a saúde. Eu não consegui conquistar. E os médicos vão levar para eles entenderem que eles não são o que são. Eu também quero que na hora que jogar essas riquezas, as pessoas venham entender que todo o dinheiro que eu tinha não me curou, não me acrescentou nem um dia de vida. Eu também quero que com as minhas mãos levantadas, eles venham entender que com as mãos vazias eu vim e também estou indo. O dinheiro material não conquistou nada, mas quero que eles entendam a prosperidade do Rei da Glória, a prosperidade do Senhor. Eu posso ter morrido, eu posso ter perdido tudo aqui, mas eu conquistei lá. Eu vou para lá, eu conquistei a salvação, eu conquistei a esperança do Senhor, eu conquistei uma vida nova. Irmãos, e aqui eu quero aplicar uma palavrinha que eu amo. O dia que eu descobri essa palavrinha, pastor Jacques, eu a amei. Do grego, metanoia. Vire para o seu irmão e fala, metanoia. Isso, você está praticando o grego, né, pastor? Metanoia. Irmãos, quantos aqui querem ter uma vida em riqueza e prosperidade? Os dois. Quantos aqui querem ter os dois? Digam amém. Amém. Alguém já contou para vocês o segredo? Não, vou te dar agora. E se você for inteligente, você vai absorver isso aqui. Você vai ser próspero e rico. A Bíblia, até nisso, ela foi delicada em falar conosco. Irmãos, a Bíblia, em Provérbios 28:13, se quiser colocar aqui, pode ficar à vontade. Dá o segredo para você prosperar, mas tem que haver metanoia, mudança de mente. Provérbios 28:13, metanoia, mudança de mente. Você vai ter esse segredinho maravilhoso no seu coração. A palavra do Senhor diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que o confessa e deixa alcançará. Quer ser próspero, quer ser rico, arrependa ao Senhor, confesse os seus pecados, busque a Ele, entregue ao Senhor, você vai ter uma vida próspera. O que você ora chegará à sua vida, porque é a palavra dEle. Confessa, deixa, se arrepende, metanoia, mudança de mente. Irmãos, Deus na sua infinita misericórdia, Ele não nos priva das nossas escolhas, mas Ele nos guia a ela. Deus, Ele é misericordioso. Você tem escolhas, às vezes você erra, você acerta, mas Ele não te priva. Aí não tem nada a ver se você é ou não é, mas Deus, Ele não te priva das suas escolhas. Ele deixa, Ele te guia a ela, porque é os seus sonhos, até os seus sonhos foram colocados no seu coração, por um Deus que te ama e é apaixonado por você. Mas para isso, para que tudo que você ore a Deus, para que tudo que você busque a Deus, tem que haver metanoia, mudança de mente, arrependimento, confessar e deixar. Quando eu falo metanoia no sentido de mudança de mente, quer dizer largar, não tem volta, acabou, mudou, é um outro princípio, é mudança de mente. Irmãos, vocês querem viver uma vida boa, vocês querem entender o propósito do Senhor para você, grave essa palavra, metanoia, mudança de mente. Irmãos, eu gosto muito de alguns fundadores, alguns que abraçaram a ideia do Evangelho há um tempo atrás.
Martim Lutero, ele fala uma palavra muito boa e cabe o que nós estamos falando hoje. O Deus que o homem ama é aquilo que ele tem. E cabe, irmãos. Irmãos, às vezes nós amamos as coisas, os princípios, mas não conseguimos amar a Deus. Nós não conseguimos ter essa mudança de mente. Se a gente for olhar o versículo 21, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Irmãos, onde está o seu coração? No seu carro, no seu instrumento musical, na sua voz, no seu saber, no seu conhecimento, no seu ego. Onde está o seu coração? Eu quero que você agora imagine onde está o seu coração. Se ele estiver lá no alto, amém, mas se ele não estiver, eu creio que em nome de Jesus hoje você vai entender esse princípio e entender que o seu Deus, o Deus do alto, ele sim é o seu Deus, não as coisas. As coisas são consequências de buscar um Deus vivo e verdadeiro. Os bens materiais vêm, é consequência, mas para isso você tem que entender que o arrependimento, a metanoia, a mudança de mente tem que acontecer. Aí sua vida, irmãos, aí você se torna um jato. Se brincar, acontece com você igual aconteceu com Enoque, vai até arrebatado. Irmãos, nós precisamos disso. Irmãos, aqui eu quero aplicar para vocês, porque aqui nesse texto, o nosso tesouro está. Mas para isso nós temos que entender uma palavrinha, que nós só usamos quando nós estamos em aflição, quando nós estamos com problema. Irmãos, a fé. Eu quero falar para vocês, quanto que às vezes nós fomos treinados para fazer as coisas erradas. Irmãos, quando o nosso filho está doente, a gente leva aonde? No médico. Quando a gente está passando um problema financeiro, onde tem dinheiro? Banco. Vocês estão bons, hein? Parece que vocês lêem o papel aqui, ué. Quando a gente está passando um problema conjugal, a gente vai onde? Psicólogo. Ó, Alex, você leu esse papel, rapaz? Mas não é essa a ordem? Mas está errado, irmão. Você acredita? Nós que temos Jesus, nós que temos uma mente mudada, nós que temos Cristo no nosso coração, está errado. Quando seu filho está doente, a primeira ação é orar. Quando você está passando por um problema financeiro, é orar. Quando nós estamos passando por um problema conjugal, é orar, é ter relacionamento com Deus. Metanoia, mudança de mente. Aplauda ao Senhor. Irmãos, nós aprendemos as coisas erradas e queremos que dá tudo certo. Metanoia, mudança de mente. Fizeram uma pesquisa com um monte de irmãos e perguntaram essas três coisas. Para onde você vai se seu filho estiver doente? Médico, hospital. Onde você vai? Banco. Aí vem uma mulherzinha, uma senhorinha, metanoia na cabeça. Ó, seus netinhos estão doentes. Eu oro. Mas você só ora. Não, eu oro, Deus manifesta o poder. Se precisar de remédio, manda. Se precisar de ir no médico, Ele manda carro e leva. Mas eu oro. Não, mas e se a senhora estiver passando com um probleminha financeiro? Eu oro também. Mas a senhora só ora? Não, eu oro, busco a Deus, sou fiel e Deus manda. Metanoia. Passando um problema conjugal, vontade de torcer o pescoço da patroa. Ora. Dá uns beijos que é muito melhor. Ó, calma, pastor, depois do culto. Metanoia, mudança de mente. Irmãos, onde está o nosso Deus? Isso eu pergunto a vocês, e quero ilustrar a vocês dois homens, duas pessoas. Um que entendeu a riqueza e outro que entendeu a prosperidade. Eu quero ilustrar um texto para vocês. Atos 19, 13 e 16. Eu conto a história para vocês. Paulo pregando lá em Éfeso. Quem já ouviu falar de Éfeso, diga amém. Então foi todo mundo, o povo aqui está afiado.
Paulo pregando e as coisas acontecendo e o negócio bom demais, ele nem estava dando conta do recado, ele pegava os lenços dele e mandava o povo levar, e o povo, ali naquele momento da ação de Deus, o povo era liberto, demônios saíam, milagre acontecia, eu não sei como, mas sei que era de Deus, porque tinha metanoia. Aí uns bonitão da balachita, como a gente fala aqui em Minas, ele olhou Paulo expulsando demônio, fazendo um escarcéu lá em Éfeso, um negócio acontecendo, viu um endemoniado, chegou lá, pôs a mão no endemoniado e falou assim: sai, no nome de Deus de Paulo, sai agora. Sabe o que aconteceu? Nada. O endemoniado virou para eles e falou assim: ó, Jesus eu conheço, Paulo também eu conheço, mas quem é você? E pau neles, ó irmão, buscava riqueza, aparecer, status, mídia, pau, ficaram nus, a Bíblia fala que eles ficaram nus, teve que sair correndo. Mas Deus é tão grande que uma ação dessa, sabe o que acontece? O evangelho cresce. Em Atos fala que o povo ouviu aquilo, aí que o evangelho cresceu, porque eles entenderam o tanto que era grande. Jesus de Nazaré, o Deus de Paulo, estava ali, a ação dele era muito grande. Mas aqueles lá que oraram, buscando riqueza, status, falando de um Deus que nem conhecia, que nem tinha relacionamento, cor neles, sofrimento, dor, vergonha. E tinha outro também, em uma situação, estou quase encerrando, irmãos. Em 1 Reis 18:38, Elias, uns profetas lá de Baal, clamando fogo do céu, e dançando e brincando. O pastor contou essa história esses dias, e ele é muito bom de história, ele muda a voz e faz um jeitinho engraçado, que vocês lembram dessa história. Chega um homem, cheio de Deus, cheio de metanoia na sua cabeça. Ah, vocês estão orando? Grita mais alto. Às vezes ele está dormindo, quem sabe ela acorda. Metanoia, arrependimento. Joga água aí em volta aí, que agora eu vou clamar, é o meu. Ele abre a boca, fala poucas coisas, sabe o que acontece? Fogo do céu. Isso é prosperidade, amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso é entender e conviver com o Rei da Glória e ter relacionamento, intimidade. Esse é o poder da oração. Irmãos, mas eu quero aplicar aqui para vocês, já estou encerrando e quero orar por vocês. Spurgeon, ele fala uma palavra muito interessante. Ele fala que nos tempos, acontecerá tempos, que na igreja não terão pastores falando para a ovelha, terão palhaços falando para bode. É horrível escutar isso. Esse cara fala isso no século XVIII e eu vejo que isso tem acontecido com a igreja hoje. Sabe por quê, irmãos? Hoje o pastor tem que pular, suar, virar cambalhota, fazer campanha de rosa, de não sei das quantas para trazer o povo. Irmãos, eu fico olhando, às vezes a gente tem um culto da palavra, o pastor sempre pega no pé para as pessoas virem, às vezes uns não vêm, outros vêm porque não tem jeito, mas tem muita gente em casa que a gente sabe. Mas traz um pregador de fora, aí faltando metanoia, mudança de mente, porque quem fala é o Rei da Glória. Irmãos, eu quero aplicar aqui para vocês, resumindo o estudo. Quantos querem viver uma vida próspera aqui? Digo amém. Amém. Uma vida rica, amém? Amém. Então fique de pé no nome de Jesus.